Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, dá para ouvir? Bom dia. Bom dia. Que alegria estarmos juntos mais uma manhã, essa manhã ensolarada. É muito bom nos encontrarmos mais uma vez, começar esse domingo louvando nosso Deus, ouvindo da sua palavra, ceando juntos, tendo esse tempo como igreja. Queria convidar que você fechasse seus olhos, que nós começássemos com uma oração. Ó Senhor, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado pelo teu cuidado, pelo que o Senhor tem sido, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos, Pai, que nesse momento agora, os nossos corações possam estar voltados, Pai, na ação, Deus, na adoração, na intenção de realmente colocarmos as nossas vozes, Pai, para louvor do teu nome. Abençoa esse tempo juntos. Obrigado porque temos o privilégio de estarmos com os nossos irmãos queridos, de ouvirmos da tua palavra, de entoarmos cânticos, de cearmos juntos, Pai, lembrarmos do teu amor, daquilo que foi feito naquela cruz, Pai, em nosso favor. Eu te louvo e te agradeço por essa manhã, Deus, em nome de Jesus, amém. Queria te convidar a ficar em pé para começarmos exaltando o nome do nosso Deus. Vamos juntos. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. No início. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Levantamos nossas vozes. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor mais uma vez. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém, amém. Ao Calvário olho-se, onde Jesus morreu por mim.
vejo suas mãos, seus pés, sua dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, selado em rocha ali ficou, Jesus Messias, o Senhor. Cantamos juntos. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. No terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Morte, onde está teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Manto branco voltará e a noite enfim terminará, em meio ao santo subirei e a face de Jesus verei. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu Deus. Não sei como foi sua semana, como foram os seus últimos dias, mas como é bom cantarmos e lembrarmos da bondade do nosso Deus, que Ele continua sendo fiel e Ele continua sendo bom. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, cantemos mais uma vez. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, nós louvamos e agradecemos, Pai, pela Tua graça e pela Tua bondade derramada nas nossas vidas. Senhor, eu peço que a Tua bondosa mão esteja sobre cada vida aqui presente, Senhor. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece, Pai, cada vida aqui com suas preocupações, ansiedades, alegrias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós podemos descansar nisso, Pai. Descansar na Tua bondosa provisão. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Abençoa a Tua igreja. Abençoa esse tempo juntos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom dia, queridos. Muito bom de poder estar juntos aqui. Quanta gente disposta a louvar a Deus, mesmo num dia tão chuvoso e nublado como hoje. Que legal, que especial a gente poder estar aqui para cantar o nosso Deus.
E acho que dos motivos que a gente se alegra, não só da gente estar juntos como igreja, tantas casas, tantas famílias representadas aqui, mas também poder conhecer aquelas pessoas que estão chegando para adorar a Deus conosco. A gente gostaria de poder presentear, faz parte do nosso costume, aqueles que nos visitam. Então, se você nos visita pela primeira vez aqui na Nova Aliança, eu queria convidar você a se colocar em pé, sinalizar rapidinho, só para a gente poder te presentear. Que legal, sejam muito bem-vindos. Só até vocês receberem o presentinho de vocês, aí vocês já podem se assentar. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Quanta gente, que legal. Podem sentar, assim que vocês receberem o presentinho, podem já se sentar no lugar de vocês. Muito legal, gente. A gente se alegra muito em poder tê-los aqui conosco, celebrando o nome do nosso Deus. Se você já tem uma igreja e está aqui só passeando, então manda o nosso abraço para a sua igreja, que Deus te abençoe e te use lá onde você se reúne. Se vocês têm procurado um lugar para se reunir, considerem a possibilidade de estar aqui conosco. A gente tem agora alguns avisos breves para poder passar para vocês um pouquinho da nossa vida da igreja. E eu vou começar então falando sobre a juventude, falando sobre a programação que se inicia na quarta-feira. A gente começa o nosso retiro com jovens e adolescentes a partir de 13 anos na quarta-feira. Se temos algum pai, se temos algum jovem ou adolescente que tem o desejo de participar, não se inscreveu ainda é possível. Você pode conversar comigo, pode conversar com o pastor Juba, a gente vai fornecer os meios para você se inscrever ainda, tá bom? Pais de adolescentes e de jovens aqui envolvidos, a gente só queria frisar o horário que a gente está marcando para a saída é às 19 horas na quarta-feira, para quem vai no ônibus. Então isso significa que para você fazer o check-in, preparar as malas aqui, se tem que acertar alguma coisa, por favor chegue mais cedo do que 19 horas, para que a gente não atrase tanto o quanto a gente vai conseguir aproveitar a quarta-feira tem tudo a ver com o quão pontual a gente consegue ser na nossa saída. Quanto mais cedo a gente sair daqui, mais tempo a gente tem lá no Palavra da Vida para a gente poder aproveitar com os nossos jovens e adolescentes. Um outro aviso para pais de adolescentes: existe uma autorização que é necessário que seja preenchida, tanto por causa da igreja quanto por causa da empresa de transporte. Então, eu vou disponibilizar isso tanto fisicamente aqui ao final do culto, vou mandar no grupo dos pais de adolescentes. Se você não está nesse grupo, eu preciso que você converse comigo para eu poder fornecer uma cópia física para você. Não necessariamente você precisa trazer isso assinado para mim hoje, mas até a saída é necessário que a gente tenha essa autorização, tá bom? O nosso retorno vai ser no domingo, às 13 horas, por volta de 13 horas, depende sempre da estrada, mas a princípio o que a gente está planejando é chegar aqui por volta de 13 horas, tá bom? No mais, quero lembrar só que todos que forem no ônibus precisam estar com o seu RG junto com vocês, porque senão não podemos sair e embarcar. O preletor desse retiro que a gente vai ter é o João Urel. E por que eu estou contando isso? Porque talvez, tem muita gente que fala assim, eu não sou jovem, não sou adolescente, não tenho filho jovem, não tenho filho adolescente, isso não tem nada a ver comigo. Mas a gente vai poder ser abençoado como igreja pela presença do preletor João, porque as mulheres vão receber a esposa dele na terça-feira, às 19h30, que ela vai ser a preletora da reunião de mulheres. Está aí a Thaís. Se você não conhece a Thaís, ela foi membro aqui da nossa igreja por muito tempo, foi estudar no Palavra da Vida, conheceu o esposo dela, se casaram, e daí hoje eles estão servindo na igreja Red. Mas ela vai estar aqui para falar conosco sobre feminilidade. Ela escreveu um livro exatamente sobre esse tema, o nome do livro é Empoderadas. Então, mulheres, não percam a oportunidade de poder estar aqui junto com a Thaís. Acho que vai ser um tempo muito especial. Você também pode participar com a gente, orando por nós como juventude, se lembrando do nosso tempo de retiro. E se você quiser vir aqui, por que não, na quarta-feira, às 19h30, na reunião de oração, para estar orando pela juventude e por todos os outros motivos que são apresentados aqui toda quarta-feira para a gente estar orando juntos, você é mais do que convidado para estar conosco na reunião de oração. Agora um último aviso aqui sobre as programações da igreja. No dia 21 de outubro, vamos ter a programação das crianças lá na igreja de Campo de Santana. E a gente precisa de voluntários, então se você tem interesse em participar, auxiliar nesse dia, você pode conversar com o Pastor Brasil
ou com o Guto Sicarino. Se você não sabe quem são, eles não estão aqui hoje de manhã, você pode conversar comigo e eu faço esse contato para você, tá bom? Mas vai ser um tempo muito especial da gente poder estar falando do Evangelho de Jesus para aquelas crianças lá. Agora a gente vai voltar com algo que já fazia um tempinho que a gente não tinha, que é o nosso momento de intercessão no culto, onde a gente pode não só conhecer, mas tirar um tempo para orar por aquelas parcerias que a gente tem, pelas programações e atividades que a gente tem como igreja. E para isso eu queria convidar então o Luiz para estar falando aqui um pouquinho sobre o Ministério Alcançando Vidas, como representante do Ministério de Ação Social e Evangelismo. Obrigado. Bom dia a todos. Vocês não costumam me ver aqui de manhã, né? Mas hoje eu vim para fazer uma apresentação, espero que seja breve, né? Sobre o ministério da nossa igreja, que é o Ministério de Evangelismo e Ação Social. Esse ministério teve uma alavancagem, vamos dizer assim, através daquele projeto do Alcançando Vidas, que é um projeto de distribuição de cestas básicas em comunidades carentes e em escolas também da periferia. Nós começamos há 5 anos e meio atrás, e da primeiro mês, nós distribuímos 15 cestas. Hoje são 104 a cada mês, né? 104 cestas representam aproximadamente 1.600 quilos de alimentos por dia, por mês, para essas famílias. Então, esse ministério tem esse compromisso com a nossa igreja, né? Com a Cachimba, Itacelina. Cachimba, não sei, muitas pessoas já foram lá, já visitaram, né? É um projeto muito interessante, chama-se Biblioteca do Cachimba, cuida de 350 crianças, só através de doações. Eles não tinham nem CNPJ, vão ter o CNPJ há 3 meses atrás, conseguiram, e aí talvez o governo estadual e a prefeitura consigam dar algum suporte oficial para eles lá, né? Lá nós temos 21 voluntárias, as moças não ganham absolutamente nada para cuidar das crianças, né? E servem refeição, educam, orientam, é um projeto muito bonito. Aqui no Dona Tila também é uma escola no Uberaba, Itacelina é uma escola aqui na Lindóia, os haitianos lá em Piraquara, é uma comunidade de haitianos, e a igreja da Vila Lindóia também, nós temos lá uma doação de cestas para os membros da igreja, né, e para aquelas pessoas necessitadas, identificadas pelo pastor Nelson lá. E, recentemente, a igreja do Campo de Santana, né? Esses recursos todos vêm através de doações de vocês, dos membros aqui da igreja. E nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus por essa dedicação de vocês em estarem colaborando conosco todo mês, tá? Nós temos também algumas doações de cestas prontas já. Não são iguais às cestas que nós compramos, mas servem muito também para nós, para complementar, quando a gente precisa, né, algum recurso extra. Esse ano, nós tivemos, no início do ano, 150 doações, e no final do ano passado, nós tivemos 100 doações de cestas. É interessante, porque as cestas chegam aqui, e muitas vezes a gente não sabe quem doou. É muito, muito legal de ver isso, sabe? Ninguém fica dizendo, eu doei a cesta, olha lá, eu vou doar para vocês. Não. A gente chega aqui, tem 150 cestas lá na nossa sala. É muito legal. Aqui na escola, então, Itacelina Bittencourt, vocês vão ver que ali, essa foto é da igreja do Lindóia. Antigamente, a gente fazia essa doação de cestas, essa entrega, na própria escola. Mudou a direção da escola e os professores fizeram tipo de uma pressão para não ter nada referente a nenhum tipo de religião dentro da escola. Então, nós mudamos, nós trouxemos a doação da escola Itacelina para dentro da igreja da Vila Lindóia. Então, são 15 famílias assistidas lá. Aqui na Biblioteca do Cachimba, eu já falei, são 21 famílias, então, que recebem. Nós tivemos lá ontem e as necessidades são inimagináveis, sabe? Vai de remédio, a roupa, a brinquedo para criança,
a bujão de gás. Ontem mesmo uma moça me chamou num canto para ver se eu conseguia um bujão de gás para ela. Um casco, pelo menos o casco, ela falou, porque se não tiver o gás, eu arrumo o gás. Mas o casco eu preciso, porque eu não tenho nada hoje. Então, a gente vai ouvindo isso e vai tentando ajudar o máximo possível. Então, aqui na Nova Aliança, são 5 famílias que são assistidas. As cestas ficam aqui à disposição dos pastores, da administração. Quem precisar, chega aqui e se identifica e leva a cesta. No Campo de Santana, então, agora são 10 famílias. Nós começamos doando 5 cestas por mês, agora já fomos para 10. Né? Na Escola Dona Tila, lá no Uberaba, são 15 famílias assistidas. Aqui na Vila Lindóia, são 18 famílias, com o Nelson, né? E muito legal. Aquela foto que vocês foram ver ali, ó, tem 6 pessoas ali que aceitaram Jesus no culto de dezembro de 2022. Está ali 23, mas não é, né? Nós não chegamos em dezembro ainda. Tá bom? Desculpe o erro. Mas então é isso. E nos haitianos, né? Vamos dizer assim, é um lugar especial, diferente, totalmente diferente. Porque lá eles têm o culto deles, e eles fazem o culto deles na língua deles, que é o crioulo, que é uma língua misturada com o francês. Eles entendem francês também, você fala um pouquinho de francês com eles, eles entendem. Mas é um culto que começa, tipo assim, 9h30 da manhã e vai até o meio-dia. E tocam, e cantam, e dançam, e é uma coisa muito inflamada, sabe? Tão inflamada que a vizinhança está pedindo para eles darem uma acalmada, né? Porque e eles já estão procurando um outro lugar para se estabelecer, para aumentar, porque está saindo para fora da igreja já, de tanta gente lá, né? Então é isso. Os desafios que a gente tem hoje, né? Não, mas acho que está faltando um slide, por favor. Agora, ok. Então eu falei sobre as atividades, né, do evangelismo. Por quê? Essas cestas aí nós levamos, mas não é só para levar e entregar uma cesta e sair correndo, tal. Está aqui, ó, está um alimento para vocês. Não. O foco é evangelizar. Não teve nenhuma entrega que nós fizemos que nós não tivéssemos levado a palavra. Ou é num culto, ou é um testemunho, ou é uma palestra, ou é uma pregação, mas há 5 anos e meio não falhou uma vez, e nós não falhamos nenhum mês, mesmo na pandemia, e em todas as oportunidades nós levamos a palavra. As atividades, então, de ação social, né, são ações comunitárias. Nós temos doações para necessitados, com móveis, vestuário, remédios, materiais de construção, um kit de higiene pessoal para voluntárias da Biblioteca do Caximba, é outra necessidade assim absurda que elas têm. Muitas vezes elas não têm um kit de higiene para se tratar, sabe? É muito, muito ruim isso. É uma coisa que, às vezes, a gente não imagina, né? Nós que estamos aqui não imaginamos essa necessidade lá. O tratamento dentário fizemos para uma funcionária lá, para uma voluntária. Essa moça não tinha os dentes da frente, ela não sorria, ela não falava quase. Fizemos uma ação, colocou os dentes, hoje ela é outra pessoa. Ela fala, ela abraça, ela vem, ela ri, sabe? Muito legal. O apoio à internação e tratamento de dependente químico, apoio à internação de uma pessoa também com depressão, doações para o missionário no interior de Ceará, apoio à organização de bazar da Igreja Menonita da Vila Lindóia, organização e execução de festa para 350 crianças no Caximba, no Dia da Criança do ano passado. Isso foi sensacional. Fechamos a rua na frente da Biblioteca do Caximba, tinha um carro de som, levamos um carro de som mesmo, desse de política mesmo, né? Tal. O Aldo fez um teatro para as crianças em cima do carro de som, e teve cachorro-quente, pipoca, refrigerante. Olha, foi uma tarde assim que foi maravilhosa lá com as crianças. Doação de panetones e aves natalinas para o Natal de todas as famílias beneficiárias com cestas. Até hoje nós temos conseguido, né, manter essa doação também ao fim do ano. E nós doamos uma bicicleta para um menino que é deficiente, ele tem uma pequena deficiência, lá na comunidade dos haitianos, e a coisa que ele mais queria era ganhar uma bicicleta.
né? Então, nós conseguimos uma bicicleta nova para ele, e também foi muito, assim, foi muito bonito e ter conseguido isso. Bom, nós temos desafios, como todos nós, né? O desafio é a continuidade de doações dos membros da INA, né? Aqui para as cestas básicas. Eu sei que é difícil, muitas vezes, a gente poder doar, mas é um desafio. Apoio de voluntários para ações sociais e alcançando vidas, né? Se alguém tiver disponibilidade, nos procure, né? Não sou só eu, sou eu, o Roberto, o Renato e o Ramon, né? Façam contatos com a gente para a gente poder ajudar as pessoas também, às vezes um profissional, né? um aconselhamento. E o maior desafio é a participação de mulheres da igreja na entrega das cestas, para orar, aconselhar, orientar e abençoar outras mulheres. A gente vai no cachimba, quando vai só homem, é difícil. Elas ficam muito intimidadas, elas ficam constrangidas de vir pedir uma oração para um homem, né? Ontem nós tivemos lá no cachimba a Marta Silva e a Beth Miranda, né? Foi muito bom. Todas as três tiveram um pedido de oração, né, Marta? Foi muito legal, né? Então é isso. Quem puder colaborar, por favor. Bom, e para fechar, né? Sou eu ali, o Roberto Bloch, o Renato e o Ramon, ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês, que Deus abençoe todos nós e esse ministério. Obrigado. Vamos tirar um tempo, então, para a gente poder estar orando pela nossa participação como igreja nas ações evangelísticas e de cuidado com essas pessoas que precisam. Quero convidar você a baixar sua cabeça para a gente poder estar intercedendo por isso. Senhor, a gente sabe que a gente fazer parte daquilo que o Senhor está construindo na história, nessa terra, tanto com o evangelismo, quanto o alívio das necessidades e das dores que as pessoas experimentam hoje, é um presente, Senhor, e o Senhor nos dá essa oportunidade de podermos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado por isso, obrigado por esse ministério, porque é uma extensão daquilo que a nossa igreja tem feito, Deus, e eu peço que o Senhor continue a abençoá-los, continue a levantar a gente, Senhor, para poder estar pregando a sua palavra e que vidas sejam transformadas, Jesus. Nosso desejo é, sim, a gente quer ajudar as pessoas a aliviar as dores delas, pessoas sofrem e a gente quer poder fazer parte do cuidado disso, mas a gente sabe que o aliviar as dores é algo temporário, mas existe algo de eterno que é oferecido por meio da Tua Palavra, por meio da salvação em Jesus Cristo, e o nosso desejo é que haja salvação, Deus. Usa isso para a glória do Seu nome, a gente pede em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora o pessoal do Conselho Missionário tem um breve aviso também, tia Marli Schiller. Quer que eu segure a caixa? Eu não vou entrar na caixa, viu? Apesar de eu estar diminuindo de tamanho, não entro ainda nesta caixa, já digo. Como o Luiz falou, eu também não. Faz tempo que eu não vinha no culto de manhã, né? Então, quase que eu me levantei para receber o presentinho, né? Que houveram alguns irmãos que até perguntaram, né? Quase que perguntaram o meu nome. Mas eu sou a Marli, sou do Ministério, faço parte da equipe do Ministério de Missões, e nós estamos chegando, né? Desculpe. Nós estamos chegando, né? O Luiz falou aqui, né? Dezembro de 2023. Não, ainda não é dezembro de 2023, mas nós, como igreja, Conselho Missionário, né? Nós temos tido o privilégio ao longo dos anos, não sei, já perdemos, eu pelo menos, né? Porque o cabelo está branco, eu esqueço, o tempo que nós preparamos as caixas para os nossos parceiros missionários. Atualmente, pós-pandemia e depois por algumas situações com problemas de envio, nós só estamos enviando para os missionários que estão aqui dentro do Brasil. Para os demais, a gente faz uma oferta de presente, mas também nós desafiamos a você que participa do grupo familiar e que é um missionário que está fora, de escrever cartões para eles, né? E nós escaneamos e mandamos, né, porque também para não mandar pelo correio, por questão de segurança. Nós vamos ficar, né, com as caixas. Quem vem no culto à noite já vai ver que temos mais caixas lá, está faltando algumas ainda,
que eu não consegui terminar minha tarefa essa semana quanto a isso, mas nós prometemos que logo vão estar todas as caixas, e nós vamos deixar até o dia 19 de novembro, porque depois precisamos, né, preparar a caixa e enfim, colocar endereço, levar para o correio. Tem irmãos aqui da igreja que têm nos ajudado até mesmo na questão de levar, né, essas caixas, porque a pessoa tem facilidade em relação a isso. Então, amados, eu sei que nós vivemos tempos não tão fáceis financeiramente, então não pense, mas são tantas caixas, mais de 20, significa que eu vou ter que comprar 20 presentes? Não. Priorize aquela família que o seu grupo ora, né? Se você participa de um grupo familiar, então os grupos têm a sua parceria ali de intercessão, ou se você não está no grupo, né, passe ali pela recepção do Salão Verde, né? Eu prometo nos outros domingos sempre ter algumas outras caixas aqui para você também olhar, né? Priorize uma ou duas caixas, mas não deixe de aproveitar para ser abençoado, porque você que está aqui há anos na igreja tem visto, né, o retorno dos missionários, a alegria que é para eles receber estas caixas. Então, mas nós, como conselho, não podemos fazer sozinho. Nós precisamos de você. Assim como o Ministério de Evangelismo e Ação Social, para continuar, precisa de nós como igreja, Ministério de Missões, caixas de presente para os missionários, precisamos também da igreja. Obrigado, amados. Muito bem, agora a gente vai louvar e adorar a Deus por meio das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Vocês que nos visitam, por favor, não se sintam constrangidos. Esse é um momento que a gente participa como membros da igreja, é um privilégio nosso. Então você não precisa se sentir constrangido a fazer parte desse momento, a não ser que queira, sim. Legal, vamos orar então agradecendo pelas ofertas. A gente vai orar agora também despedindo os alunos da escola dominical. E mais uma despedida que a gente quer lembrar, o Rodrigo e a Júlia, que eram aquele jovem senhor e aquela jovem senhora que estavam aqui liderando o culto hoje, eles vão estar de mudança essa semana para Chicago, vão estar se mudando para lá a trabalho, então queríamos estar nos lembrando deles em oração. Hoje à noite a gente vai fazer a despedida oficial, mas a gente quer estar se lembrando deles em oração. No final do culto, não deixe de dar um abraço neles, despedindo deles e nesse tempo especial que eles vão ter lá, tá bom? Então vamos estar orando. Senhor, é muito bom a gente poder cuidar, contar com o seu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Deus, e a gente pede que o Senhor nos ajude a sermos bons administradores daquilo que o Senhor confia a cada um de nós, Deus. Tanto pessoalmente como igreja, Jesus, que a gente possa ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A gente quer também se lembrar agora do tempo que os alunos da escola dominical vão ter de aprendizado da palavra. Usa isso para que eles possam estar crescendo
amando a cada dia mais a Jesus, Senhor. Usa isso para que eles possam te admirar e para fortalecer a igreja que há de vir, Senhor. A gente pede isso, por favor. E a gente quer também, Senhor, te louvar pelo tempo que a gente teve com o Rodrigo e a Júlia aqui, Senhor. É sempre um misto de sentimentos, alegria pela nova oportunidade que eles têm, mas também a dorzinha que fica da saudade dos amigos que a gente tem aqui, Senhor. E a gente pede que o Senhor possa estar cuidando de tudo que eles precisam nessa nova fase deles, Deus. Supre todas as necessidades deles, Deus, levanta novos bons amigos que eles possam ter lá, Senhor, cuida deles nesse tempo, protege eles na viagem, e a gente pede isso, por favor, no nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Os alunos e os professores podem ir, e agora, Pastor Robson. Bom dia. Esse negócio é um pouquinho teimoso, mas ele acaba funcionando. Queria cumprimentar a todos, é tão gostoso estarmos juntos, você que nos visita. E eu queria só justificar, talvez alguns estranhos que já, segundo mim, que minha esposa não está ali comigo, minha sogra adoeceu na outra semana, minha esposa precisou ir para Santos para cuidar dela, e ela chegou agora sexta-feira de madrugada, com ela, trouxe ela para cá, então estamos adaptando a situação um pouquinho nova, ela vai ficar pelo menos 3 semanas conosco agora, e para vir de manhã é mais complicado, papai de manhã a gente dá um jeito nela e a gente traz ela para cá, para ela poder estar junto com a gente. E eu queria cumprimentar a Gabriele e Gernot. Oi, estou falando com você, Gabriele. Parabéns, teu aniversário. E quando a gente cantava Deus é bom, tão bom, porque alguns meses atrás a gente ficava pensando, será que a Gabriele vai estar com a gente ainda? E Deus é tão bom. Né? Quero te cumprimentar, depois você dá um abraço da Gabriele, porque é cuidado de Deus mesmo, que a gente tem que agradecer a cada dia, né? Como Deus cuida da gente e tem a nossa vida debaixo do seu cuidado. Ele é soberano sobre todas as coisas. Amados, pastor Marcelo estaria trazendo a mensagem nesta manhã, mas foi um pouquinho de confusão, acho que da minha parte mesmo. Ele tinha me alertado que perspectivas precisava dele, ele está em Macapá, está no Amapá hoje, ensinando lá, e a gente tentou ajeitar, então, nossa escala de pregação, e veio aqui, o Tiago já tinha falado domingo passado de manhã, o Santaneno tinha aceitado um convite para estar na Holiness, está lá hoje, pregando hoje de manhã, e assim foi, eu falei, tudo bem, eu prego, e então vou pregar hoje de manhã e de noite também. Eu estou falando isso porque quem é jovem, que estava com a gente no Corrida da Vida, a mensagem de hoje está baseada na mensagem do Corrida da Vida, que eu trouxe no sábado para o grupo lá, mas eu queria repartir com os irmãos também. Um pouquinho diferente, algumas coisas, mas baseado naquela mensagem lá. Muito bem. Vamos orar mais uma vez, para que o Espírito Santo nos dirija. Pai amado, é o Teu Espírito que guia esse momento, e se não for assim, aí é discurso de gente, de ser humano. E a gente não está muito interessado em palavra de homens. Nosso interesse, quando nos reunimos como igreja, é ouvir a palavra de Deus. Por isso rogamos que o Espírito Santo, o autor das Escrituras, que usou homens de maneira maravilhosa para registrar a revelação dos céus, que Ele nos conduza agora. Esses homens
do passado estão com o Senhor, mas o Espírito continua conosco. E por isso mesmo nós dependemos e pedimos que, em nome de Jesus, Teu Espírito nos conduza. Dá-nos graça, fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sempre que vou daqui para casa, é muito perto, 1 quilômetro daqui, mas é o tempo suficiente para ouvir alguma coisinha. Eu sempre estou com o rádio do carro ou numa dessas emissoras de notícias, né? uma ou outra, as principais. E uma delas, por causa do aniversário da rádio, depois de tantos anos, ela tem feito um programa que me chamou a atenção, porque alguns eventos, isso é mesmo, isso aí. Mas assim, quando uma coisa que marcou a sua vida, que você ouviu naquele momento. Então, é aquela lembrança. E nesses dias, talvez começo da semana, uma pessoa lembrou do 11 de setembro de 2001. Todo mundo lembra, né? Mas o que as pessoas fazem, quando eles conectam com a emissora, é dizer assim, onde é que eu estava? Então, essa aqui é uma coisa que eu queria lembrar, né? Onde é você estava. E aí eu lembrei, falei, nossa, a hora que falou, falei, eu lembro sim, eu lembro, eu tinha saído de casa de carro e ia levar um sapato no sapateiro, na Avenida dos Estados, um sapateiro que inclusive já morreu, e aí eu cheguei, ouvi no rádio, voltei em casa, a Pop está aí não? Pop está aí hoje não? Está com as crianças. A Pop estava lá em casa conversando com a Mari sobre escola dominical. O Ronald talvez, não sei se lembra disso, mas a Pop estava lá em casa. Aí eu voltei em casa, liga a televisão, o negócio está acontecendo doido lá. E a gente marca. Né? E onde você estava é marcante, mas muito mais marcante é o evento em si. E o que é que estava acontecendo? Mas eu queria falar de você de um momento que eu fico pensando, as pessoas que estavam, esse momento aqui. Dá para ver? Clarinho, né? Dá para enxergar? Que momento é esse? Está vendo Jesus ali, a figura de Jesus, que representa Jesus? O que ele está fazendo? Você conhece essa história, não conhece? Não seria um lugar incrível para estar? Já imaginou estar nesse lugar? Já imaginou o impacto? E é muito interessante, porque os 4 evangelistas registram esta última ceia de Jesus com seus discípulos. Nós sabemos que Jesus teve um ministério público de 3 anos e meio, exatamente pela quantidade de celebrações de Páscoa que os evangelhos relatam, e essa é a última Páscoa. É tão interessante que os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, têm a mesma perspectiva. João é colocado de maneira diferente. Eles são mais antigos. E é interessante que o relato desses 3 primeiros evangelhos, eles focam muito mais nos elementos da própria celebração da ceia em si. João escreve bem mais tarde o seu evangelho. João é o último dos discípulos que vem a falecer, provavelmente, e talvez o único que não morreu martirizado. João ele tem contato com o registro que Mateus, Marcos e Lucas já registraram. E talvez agora ele não precisa, no seu evangelho, voltar a certas nuances, a certas coisas, a própria celebração da ceia em si, o partir o pão e tudo mais, não são questões tão importantes dele lembrar de registrar, porque eles já estavam, inclusive, incorporados na vida da igreja. Mas, de repente, a sua mente está se voltando para certos eventos, episódios, significados que aconteceram naquele momento, que remoem a memória de João e dizia, eu me lembro, eu estava lá. Que experiência incrível foi aquela. E ele registra, então, no seu evangelho, vamos ler rapidamente o texto, um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. Veja que João não está preocupado com os detalhes do jantar, porque os outros evangelistas já o fizeram. Mas ele começa a fazer menções que são importantes para a sua reflexão.
E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde você vai entender. Você mais tarde entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro deu um sustão, né? Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria trair. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Vamos montar o cenário. É uma típica refeição de Páscoa, ainda preparatória da festa da Páscoa, mas uma típica refeição que muitas pessoas faziam naqueles dias. Os elementos da refeição não lhes eram estranhos, mas eram um alimento comum. Para nós hoje, quando preparamos uma ceia, é um pouco estranho pão e um suco de uva, mas naquele tempo uma refeição absolutamente comum. Por isso mesmo tem alguns que viajam algum tempo atrás eu li de um cidadão que queria, nos Estados Unidos, ele queria fazer uma ceia bem contemporânea, uma refeição comum. Ele fez uma ceia com hambúrguer e Coca-Cola. Não é uma ideia muito bacana, né? Mas essa era uma típica refeição. O pão, o vinho. Um servo que deveria estar, não está lá. O texto nos apresenta isso. Porque numa reunião como essa, e era a forma de dizer bem-vindo em casa, as pessoas tinham um chão poeirento, não era calçado, não havia asfalto. Mesmo que elas vinham preparadas para serem recebidas numa casa, os seus pés vinham com aquele pó, aquela sujeirinha, aquele pozinho no pé de quem está com sandália, que cria um desconforto. E a coisa de fazer alguém sentir em casa é lavar os pés. Mas essa era uma função para mulheres, crianças e escravos. Jamais um homem que se diz parceiro de outro homem faria isto para um outro. Não se lava o pé do amigo. Isso é trabalho de gente que na estrutura social do seu tempo, deste tempo, era então crianças, mulheres e escravos. E de repente se olha na sala e não tem servo. Não tem servo para lavar o pé. Que coisa mais chata, vamos ficar de pé sujo. Sabe como eles comiam, né? Uma mesa baixa no chão, deitados, apoiados, os destros especialmente, sob o, mais ou menos assim, os pés para trás. Por isso alguns dos relatos bíblicos, lembra, por exemplo, da mulher que lava os pés de Jesus com suas lágrimas? Porque os pés estão assim para trás, deitados no chão. Não está embaixo de uma mesa, a gente pensar numa refeição de hoje, uma mulher embaixo da mesa chorando no pé de Jesus. Não é isso a ideia. A ideia é esses pés para trás. E lá estão eles pensando que desconforto, que desagradável. Não tem um escravo, não tem um servo, nem uma mulher, nem uma criança para lavar os pés da gente. E claro, imagina que eu vou lavar o pé do meu amigo aqui. Isso não se faz.
isso não funciona. Mas, de repente, nesse cenário, uma atitude surpreendente. Jesus se levanta, despe a sua capa, põe um pano à cintura, e, de repente, o mestre, que não é igual a eles, e todos sabem que o mestre é mestre. Jesus, inclusive, dos versículos que nós nem lemos, vai dizer: o servo não é superior ao seu mestre. E Jesus vai dizer: vocês falam que sou mestre, e fazem mesmo, porque eu sou mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus nunca teve dúvidas da sua posição, de que ele era o Senhor, o Messias prometido de Deus. E, de repente, uma atitude surpreendente. Aquele que é superior a todos nós, toma a posição de servo. Vamos olhar agora também de um outro aspecto. 3 personagens aparecem em destaque nessa história. O mestre, os 12, mas 3 se destacam. Quer participar agora? Me diga, qual um deles que está em destaque aqui? Quer sugerir um deles? O mestre? Jesus está em destaque no texto, certo? Quem mais aparece em destaque nessa história? O Pedro. O Pedro sempre esse cara impulsivo, né? Comigo, fala na frente, fala muito sem pensar. Você se identifica com Pedro? Já teve que soltou, não devia ter falado, não, já falei. Não tem, acho que tem um cara que tem um blog, alguma coisa assim, chamado Pronto Falei, alguma coisa parecida com essa. Olha, quanta gente já se arrependeu, né, por ter feito isso. Né? Pronto, falei, não devia ter falado. Depois para consertar. Mas tem um outro que aparece em destaque. Quem que é? É mesmo, Judas Iscariotes. E João está lá, passou já muito tempo desse episódio, algumas décadas, e ele está lembrando assim, Satanás já tinha entrado no coração de Judas. Ele já estava com essa marca no coração. Eu me lembro que Jesus disse que eles estavam limpos, mas nem todos. Agora eu entendo quem era esse. Agora eu entendo de quem Jesus estava falando. Judas Iscariotes. Vamos trabalhar um pouquinho sobre cada um deles. Judas Iscariotes está em silêncio, como todos os outros discípulos parecem estar. Todo mundo surpreendido. Alguns de nós agem assim, alguns de nós agem mais por retração do que por reação. Eu não sei se é o seu perfil, é muito mais o meu perfil. Se alguma coisa acontecer aqui, se de repente der um curto-circuito e pá, uma lâmpada dessa estourar, e tem até uma labareda ali, tem gente que já vai pular correndo. Eu vou fazer, ups, e vou demorar alguns segundos para pensar o que a gente faz agora. Então tem gente que é diferente, né? Geralmente os homens tendem um pouquinho a ser retração, as mulheres são mais de reação. Se uma criança cair aqui do palco no chão, homem geralmente vai fazer assim, será que machucou? Meia dúzia de mulher já pulou, já está agarrando a criança. Não é mais ou menos assim que acontece? Já sabe, meu Deus do céu. Pois é. E a gente fica assim, criança, é facilmente consertável. A gente vai deixando ver o que deu. Mas Judas Iscariotes está ali, como os outros, quieto. E é aquele que vai deixar que lave os seus pés sem falar nada. Judas representa, em primeiro lugar, uma entrega nominal. 3 anos de caminhada, 3 anos andando com esse grupo, 3 anos que ele abriu, inclusive, mão, talvez, de muitas coisas pessoais, mas a sua entrega não é de coração. Vocês estão limpos, mas nem todos. A alma de Judas ainda é enferma. Ainda é uma alma que está na presença do Mestre, mas não foi ainda curada pelo Mestre. Judas é um homem de uma entrega interesseira.
o que evidencia de todo o processo da traição de Judas, quando ele negocia com os sacerdotes, é porque provavelmente Judas está vivendo a experiência da frustração de quem esperava um Messias político que liderasse um levante contra o domínio de Roma. A minha agenda, ou seja, Deus deveria fazer, e se Ele é o Messias de Deus, deveria fazer por mim, por nós, aquilo que eu acho que devia ser feito. Nos libertar do jugo de Roma. E talvez isso represente, muitas vezes, a forma como pessoas se aproximam de Deus, com uma agenda. Eu conversava rapidamente com... são 2 irmãos, um está fazendo curso de noivos, vai casar agora em dezembro, Guilherme Gomes, e o Gustavo, irmão dele, que inclusive fez um ano de Palavra da Vida lá na Hungria, tem trabalhado com produção de vídeo e tudo mais, ele não está aqui, nenhum dos 2 de manhã, mas ele estava me contando, ele foi contratado para fazer um trabalho de produção de vídeo, e no final ele caiu num programa. Ele falou assim, nossa, nunca imaginei uma coisa doida dessa. De um suposto pastor, um cara de São Paulo, que vem para cá, e sabe aquelas pregações de prosperidade? Resolver seus problemas, pagar suas contas, de resolver cura de todos os seus... Custa R$60 por pessoa para assistir a pregação daquele cidadão. Lota. Porque aquele homem promete uma bênção de Deus que responde à minha agenda. Que responde o que eu quero. Esses dias estava eu lá em casa, ainda mais sozinho, acabei de ver alguma coisa, tem um programa noticiário lá que eu gosto de ver assim já mais para 10, 11 da noite, e quando acabou, aí vira o canal, aí cai no canal de uma emissora evangélica, abre aspas, tem alguns irmãos que a gente fica desconfiado se é irmão mesmo. Aí está com um grupo em Israel, lá no Rio Jordão. Todo para batizar no Rio Jordão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você um dia se batizou no Jordão, de novo, Deus te abençoe. Você tomou um banho novo. Ninguém precisa batizar 2 vezes. E a água do Jordão não é melhor que qualquer outra água. Se tiver um impacto emocional de ter estado, eu também, se um dia eu puder ir a Israel, eu vou gostar muito. Puxa, de ver esses lugares onde Jesus caminhou. Mas a água do Jordão não é água benta. E aí está lá o homem com aquela turma. Aí, pelo menos, eu fiquei assim, não é possível. Aí faz as promessas mais estranhas, nesse rio maravilhoso, de Jesus e tal. E aí, pelo menos, ele falou assim, agora aqueles que nunca foram batizados, nós vamos batizar no Jordão. Tá, batizou no Jordão, todo mundo batizou. Aí eu falei, o que ele vai fazer com o resto do povo? Aí tinha mais uma turmona lá de túnica branca. Aí ele contou a história de Naamã. Conhece a história de Naamã? Que estava com o leproso, lá do Antigo Testamento, que manda a palavra do profeta, vai se banhar no Jordão 7 vezes. Aí entra todo mundo na água, e era para fazer mergulhinho assim 7 vezes, porque aí vai ser o banho da vitória, que você vai resolver os seus problemas, porque mergulhou 7 vezes no Jordão. Mandinga de gente que acha que é crente, porque não é possível do céu, a Bíblia não tem nada parecido com uma coisa dessa. Mas como o ser humano é fascinado por uma dinâmica de fé, de relação com Deus, que tem a ver com a minha agenda e não a agenda de Deus. Judas tem uma entrega falsa. Essa sua dedicação, a sua relação com Jesus, ela tem as marcas da falsidade por ocultar esta agenda, por ter sua alma enferma e, portanto, é uma porta aberta para Satanás atuar. E é o que acontece. Satanás entra no seu coração para um plano ardiloso de trair Jesus por 30 moedas de prata. Sabe por que esse valor é significativo?
porque era o preço padrão de um escravo. O mestre sendo vendido pelo preço de um escravo. Uma entrega parcial tem eficácia nenhuma. Por isso, cada um de nós precisa sondar o seu coração sobre a sua entrega pessoal de vida a Cristo. Porque uma entrega parcial, eficácia nenhuma. Não se iluda. Não, pelo menos eu vou na igreja de vez em quando. Não, pelo menos eu leio a Bíblia às vezes. Pelo menos eu sou uma pessoa boa. Pelo menos eu creio. Eficácia nenhuma. Dar uma polida no seu caráter, na sua moralidade, calcado em valores cristãos, eficácia para a eternidade nenhuma. Vida de identificação com Cristo não é isto. Deixe-me falar do segundo personagem. Pedro é o cara do, não vai lavar meus pés. Então lava tudo. Depois que Jesus fala, o cara vai para o outro lado assim. E aí, por que tudo isso? Porque ele não entende nem o reino e nem o rei. O senhor vai lavar meus pés? Que rei é esse? Que rei é esse que lava os pés? Que reino é esse que subverte a estrutura daquilo que eu aprendi por toda a minha vida, que a sociedade funciona dessa maneira? Que reino é esse? Cujos valores eu não consigo entender. Que rei é esse que diz que vai lavar os meus pés? Pedro também não consegue entender a misericórdia e a graça. Não, Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Eu não posso. Essa bênção, essa graça é maior, muito maior, é muito mais extensa do que eu posso receber. Eu não sou bom o suficiente para que Jesus se aproxime de mim. Se o senhor soubesse quem eu sou, o senhor não olhava para mim. Se você soubesse o quanto eu pequei, você saberia que não há esperança para mim. Se você soubesse o quanto pecado já entrou na minha vida e quanta coisa ruim eu já fiz, você saberia que o privilégio de participar dessa mesa não é para mim. Não, o Senhor nunca vai lavar meus pés. Mas Jesus surpreende e diz, se eu não deixar lavar os pés, não me veja com esse sentimento de humildade, travestido na verdade de um distanciamento. Você não terá parte comigo. Então, Senhor, lava tudo então. Os arroubos espirituais são fantásticos. Nós gostamos deles. Nós nos autocelebramos quando fazemos arroubos espirituais. Um dia você é tocado por Deus de maneira tão significativa e você diz assim, Deus, eu vou passar esta semana, eu vou ler a Bíblia, vou metade da Bíblia essa semana. Aí dá aquele arroubo, para tudo, para, e lê, e ora. Semana que vem a vida volta ao normal. Mas fica lembrando assim, mas lá na terceira semana de janeiro de 2023, você nem sabe, cara, nossa, eu busquei o Senhor, eu fui na montanha, eu fiz isso, eu fiz não sei o quê, eu fiz isso, eu fiz promessa, eu fiz jejum, eu fiz um monte de coisa. E fica se auto-celebrando por causa dos seus arroubos espirituais. Pedro era o homem dos arroubos. Ou então você fica tão tocado porque alguém disse uma coisa maravilhosa, você diz hoje, uau, cestas básicas. Que maravilha. Em vez de você, quem sabe, dizer assim, todo mês
ou dá 2, 3, 4, 5 cestas. Tem que botar 99 centavos no final, acho que o Luiz não falou isso. Diz assim, não, eu vou, Deus falou comigo. Semana que vem, encosta o caminhão aqui, 100 cestas básicas. Pá, tá aí, isso aí. Aí você passa o resto, os 2, 3 anos seguintes. Uma vez eu dei 100 cestas básicas. Deus sabe. Tá aí na contabilidade do céu, está marcado lá, né? Que um dia eu dei. Como a gente gosta dos arroubos, de espiritualidade, da impetuosidade. Que não significa uma mudança real, mas simplesmente um ato isolado na própria vida. Não apenas meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça. Sem entender o alcance da graça, sem entender o poder da cruz, que é perdão, que é possibilidade de nova vida, de ser nova criatura, não de arroubos espirituais, não de atitudes extremadas, não de atitudes de espiritualidade espontânea em certo momento, não desta relação não linear, mas sempre oscilando de lá e para cá, sem entender o poder da cruz para perdoar, mas transformar a nossa vida como um todo. E o nosso terceiro personagem é o mestre. E eu lhes dei o exemplo. Amar até o fim. Como eu gosto de pensar nisso e sinto desafiado por isso. Você acha que Jesus deixou de amar Judas? Ele o amou até o fim. Você acha que Jesus pode desistir de amar você? Não. Ele nos ama até o fim. Mas você não sabe que eu já fiz, Jesus ama até o fim. Eu lhes dei o exemplo. E o exemplo é, você deve aceitar o desafio de amar até o fim. Parece assim uma coisa quase utópica, quase assim tão bonito. Uau! Eu quero amar o próximo até o fim. Sabe que é o próximo mais próximo de você? Você que é casado? Quem que é? Quem dorme do teu lado? Uma vez eu comentei essa história. Vou relembrar. Um amigo meu, pastor. Casal de amigos o procura para fazer casamento. Você faz nosso casamento? Faço. Mas, nós queremos pedir uma coisa para você. Que você não inclua aquela frase no final, até que a morte os separe. Esse compromisso nós não queremos ter. Aí ele disse, então você vai procurar outro pastor para fazer casamento. Amar até o fim, eu lhes dei o exemplo. Mas cara, pastor, você está falando isso, você não conhece a minha mulher. É? Diga para Jesus, você não conhece Judas. Ele conhecia. Você não conhece o marido que eu tenho. E Jesus diz, eu amei até o fim. Ele lhes deu o exemplo. Pagar o preço de amar até o fim requer realmente graça de Deus. Há circunstâncias que são desafiadoras e difíceis, mas a gente precisa pagar o preço de amar até o fim. O mestre continua nos dando exemplo. Eu estava desconfiando que o relógio tinha parado, aí eu ia ficar muito grato, porque a gente ia poder pregar até... Né? Mas ele não parou, então nós estamos no horário ainda. Amar, compreensão de missão e propósito. Jesus sabia que o Pai vai colocar todas as coisas debaixo do seu poder e que vier de Deus está voltando para Deus. É amar, entendendo que tudo isso faz parte de um plano maior, de que Deus está governando sobre ele. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para os seus relacionamentos. Deus quer executar uma obra de amor maravilhosa. Eu acho tão linda essa música, Deus é tão bom.
E no nosso grupo de líderes aqui, eu passei para eles porque o nosso líder é sobre bondade, isso há 15 dias atrás. E é um clipe, era em inglês, mas é uma cantora. E eles fizeram um clipe muito bem bolado, eu gostei demais, porque eles vão entrando dentro de uma igreja, e como se vai projetando numa tela, ela vai cantando, tem um piano e ela vai cantando, e a família vai chegando, e há uma projeção de cenas da história da família vão sendo projetadas. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Olha para a história da tua vida. Deixa passar o filme. E lembra dessa voz. Como tu és bom, Senhor. Tu és tão bom, tão bom. Você que é casado há muitos anos, que os filhos já cresceram, talvez já saíram de casa, já casaram, como é o meu caso, que já tem neto. Volta o filme. Eu saí para almoçar com meu filho essa semana, meu filho mais novo que está por aqui, é um dos 3 que está aqui no Brasil circunstancialmente. E eu estava conversamos, almoçamos juntos e passamos um bom tempo gostoso, relembrando algumas coisas. Aí quando saímos, e a gente estava de carro, ele estava do meu lado, e eu disse, você lembra quantas vezes a gente viajou? Que coisa gostosa. E eu me lembro que você sentava sempre aqui do meu lado esquerdo, na janelinha de cá, e ficava aquela carinha aqui do meu lado, aqui assim, ó, sempre olhando aqui, olhando, sempre muito atento. Esse era o Rafael. E sempre fazia aquela assim, pai, posso fazer uma pergunta? Isso era a introdução de uma série de perguntas que viriam. Já contei essa história para vocês, alguns vocês já ouviram. E até lembrei para ele uma das perguntas inesquecíveis para mim, porque a gente estava num grande congestionamento, aquele anda, para, aquela fila que não anda, e ele faz a pergunta, ele devia ter uns 6 anos, e ele perguntou, pai, posso fazer uma pergunta? Pode, eu sabia que viriam algumas. E ele fez aquela pergunta muito significativa naquele momento. O que o primeiro da fila está fazendo? Inesquecível, né? Num congestionamento. Por que o primeiro da fila não anda? É boa pergunta, também queria saber. Mas assim, esses momentos, aí você vai passando essa história, e certamente na sua vida, na sua mente estão voltando histórias. Deus é tão bom, Deus é tão bom. E você continua amados, com essa perspectiva de que a vida tem propósito, Deus tem razão, Deus tem um caminho para você. E quando a vida passa, nos dá a alegria de olhar para trás e bendizer o Senhor pelo que Ele tem feito. Deus é bom. Os ganhos, as perdas, cada um deles, Deus é bom. Em terceiro e último, amar com ousada e sábia servidão. Talvez você já teve a oportunidade, usar de maneira figurativa, de lavar os pés de alguém. Mas o seu orgulho foi desafiado. Servir? Lavar os pés? Fazer algum bem para um Judas na minha vida? Meu orgulho não deixa. Mas quando a gente vence essa barreira e aceita o desafio de que, como Jesus disse, eu lhes dei o exemplo, é mais um daqueles momentos inesquecíveis da nossa vida, em que Deus marca e nos mostra o que significa amar com o amor de Cristo Jesus. Vamos chegando ao final. O mestre, os 12, é o embrião da igreja. É a igreja nascendo nesse cenário, esse lugar incrível para se estar. Eu fico imaginando João e pensando assim, as coisas começaram ali. Ali estava nascendo o significado de corpo e de igreja. Ali naquele partir do pão, naquele momento de servir com lavar os pés, nascia a igreja e eu estava lá. Mas a experiência dessa
igreja que começa a aparecer, representa um desafio para nós, povo de Deus. Nós vamos lavar os pés de alguns Judas através da nossa vida. Faz parte. Ah, desse cara não. Dá licença. Esse cara que se dane. Nós nem sempre nem saberemos quem são os Judas que estão por perto da gente. Mas mesmo correndo riscos, lave os pés. Nós vamos lavar os pés de muitos Pedros, impulsivos, daqueles que faz isso, faz aquilo, tem assim, altos e baixos. Um dia você pode contar com ele para tudo, outro dia seguinte para nada. E ainda vai ouvir uma grosseria, possivelmente. Um dia ele te abraça efusivamente, outro dia ele te vira a cara. Ué, mas o que eu fiz para esse cara? Passou direto, nem olhou para mim? Próxima vez, antes que ele escape, agarre você ele e dá um abraço nele. Vamos lavar os pés de muitos Pedros. Nós temos a oportunidade de ter os pés lavados por um único Senhor e Mestre. E o que significa essa conversa? Vocês já foram lavados, só precisam lavar os pés. Quando você entregou sua vida a Cristo, você foi lavado por completo. Mas na jornada da vida, os nossos pezinhos às vezes ficam um pouquinho sujos. E por isso, ao celebrar a ceia, o Senhor disse: examine o homem a si mesmo. Faça uma revisão. Olhe para os seus pés. Estão meio sujinhos. Essa não foi daquelas melhores semanas. Sou perdoado por Cristo Jesus. Lavado por completo. Mas meus pés estão precisando de um trato. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. A igreja é lugar de celebração da ceia. E aprender a servir com o Mestre e como o Mestre. O mais incrível lugar para a gente estar. Essa manhã que chove lá fora. E que talvez você até pensou: puxa, hoje quase que eu fiquei lá embaixo das cobertinhas em casa. Você veio para um dos lugares mais incríveis. Lugar de lembrar o que Jesus fez por nós. Ele lavou a sua vida. Mas nesse instante, talvez é a hora de você orar, eu e você, e olhar para os nossos pés. Se estamos prontos para o partir do pão e o partir do cálice. Muitos anos atrás, a igreja, nosso salão de culto era só aqui. Na celebração da ceia, eu perguntei, talvez isso há uns 20 anos atrás, eu estou imaginando, e disse: há alguém entre nós que ainda não foi limpo por inteiro? Não teve um encontro com Jesus? E eu me lembro que ali, mais ou menos, ali na posição, onde está o Péricles, ali mais ou menos ali onde você está, acho que talvez na cadeira de trás, quase exatamente essa imagem que eu tenho. Uma pessoa se levantou e veio à frente e entregou a vida a Jesus. Aliás, ela estava aqui domingo passado no culto. Continua firme no Senhor. E ela participou da ceia. E naquela dia, não foram só os pés. Foi sua vida como um todo. Se você está entre nós nesta manhã, você é bem-vindo a participar da ceia do Senhor. Se você um dia teve esse encontro de salvação, de perdão, de purificação, de novo nascimento em Cristo Jesus.
Se você está aqui nessa manhã, a minha palavra é para você, eu não conheço todas as pessoas, e você nunca entregou sua vida a Cristo, eu quero dar a oportunidade para você, de você baixar sua cabeça, você fazer esta oração a Jesus, reconhecer que Ele é Senhor e soberano, que Ele te ama, que você é uma pessoa que tem pecado em sua vida, que só pode ser resolvido pelo perdão da cruz. E dizer, eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Gosto muito da expressão entregar a vida do que aceitar Jesus. Aceitar parte da gente numa posição assim mais favorável. Tá, então tá bom, então eu aceito. Não é isso. Eu me entrego, eu me rendo. Mas se não é o caso, o seu caso, como Jesus podia dizer, você não precisa lavar a cabeça e o corpo. Mas todos nós, talvez essa manhã, podemos antes participar da ceia do Senhor, em alguns instantes, dizer, lava meus pés, Senhor, eu preciso de Ti. Feche seus olhos e ore comigo. E se você nunca entregou sua vida a Cristo Jesus, deixe que o Senhor lave sua cabeça, seu corpo, seu todo, pelo perdão do sacrifício da cruz. Senhor Deus, eu agradeço, porque o Senhor e Mestre nos dá o exemplo. Obrigado porque nesta manhã, essa poeira do pecado que se acumulou nos nossos pés, pode ser limpa pelo Senhor Jesus. Purifica os nossos pecados. Tua palavra diz que antes de participar da ceia do Senhor, que cada um sonde o seu próprio coração. Examine a si mesmo. Que Teu Espírito de Deus faça essa sondagem. E que nós lembremos que há sim perdão na cruz para os nossos pecados. E assim, Deus, queremos nos preparar nesse instante para partilhar do corpo partido. A própria expressão de Jesus que nos se apresenta como cabeça do corpo, que é a sua própria igreja. Assim Paulo nos apresenta. E partilhando desta alegria de sermos o corpo de Cristo, repartimos o pão. Querido Deus, ao fazer isto, possamos lembrar o nosso compromisso de seguir o exemplo do Mestre. E estarmos dispostos a servir uns aos outros, a lavar os pés uns dos outros, para entender e vivenciar o que é o Teu reino, para entender o exemplo do Rei, do soberano Senhor Jesus. Recebe, Deus, a nossa oração. Recebemos da Tua parte, por fé, o Teu perdão. Limpa-nos, Senhor, para estarmos prontos para a mesa do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar os que vão nos auxiliar na distribuição da ceia para chegar à frente, para que você que está conosco, talvez a primeira vez, nós procedemos assim, você vem à frente, você pega o pão, você pega o cálice, você volta para o seu lugar e você aguarda quando então você ouvirá, vamos comer o pão, aí comemos juntos e depois, agora vamos tomar o cálice, aí nós tomamos todos juntos, tá bom? Vamos participar da ceia do Senhor. Eu acho que ficou mais, chamar mais gente. Estamos com um staff grande hoje, querido. Então tá bom. Então tá bom. Aproxime-se no corredor que está mais próximo de você, pelas laterais, né? Vamos sentar só para a gente não se trombar no caminho. Venha à frente. Se você nasceu de novo, se Cristo Jesus lavou a sua vida pelo perdão da cruz, se os seus pés foram lavados pelo Senhor Jesus, você está apto a tomar parte na ceia do Senhor.
teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Jesus partiu o pão e lembrou que era o corpo dele. Somos a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, o seu corpo partilhado por toda a tribo, língua e nação. Esse é o propósito do reino. Mas lá em Efésios diz, de fazer convergir na plenitude do tempo todas as coisas. E assim o corpo será reunido. O corpo partido será reintegrado. Um só corpo, uma só igreja, uma só cabeça, o Senhor Jesus. Aguardamos que Ele venha. Lembrando que o Senhor Jesus, nós somos parte deste corpo, um só corpo, a família de Deus. Vamos juntos. Depois ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice, símbolo da nova aliança, de uma relação agora estabelecida da comunhão com Deus, não calcada no cumprimento de leis exteriores, mas de corações transformados pelo perdão de Cristo. Este suco nos lembra o preço que Ele pagou por nós na cruz, nos comprou, nos resgatou. Ele é o nosso Senhor e Mestre. Tomemos juntos. Deus amado, obrigado pela lembrança nesta manhã do exemplo e da obra do Mestre, do Senhor e Rei Jesus, que nos ensinou que Ele é sim o Mestre, que Ele sim é o Messias,
porque Ele pagou o preço por nós na cruz. Mas, surpreendentemente, o seu reino tem outra natureza do que os reinos da terra. Surpreendentemente, o Rei e Senhor Jesus não é como os reis que a humanidade conheceu através da história. Ele é rei e servo. Ele é o leão e é o cordeiro. Ele age com mão forte. Ele age com a ternura do bom pastor. Obrigado, porque nesta manhã somos lembrados que fomos lavados e limpos. Obrigado, porque nesta manhã o Senhor nos chama a atenção mais uma vez, para deixar que nossos pés sejam lavados. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Despede-nos em paz, com alegria no coração, porque Ele reina e é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, até de noite, que se puderem estar com a gente, lembre de orar pelo nosso mundo. Há episódios acontecendo hoje em Israel, cenário que é o palco de eventos que significarão o tempo do fim. Não podemos dizer que é o fim, né? Não ousaríamos dizer isso, a Bíblia não nos autoriza isso, mas que merece a nossa intercessão. Eu tenho um primo que Deus tem dado o ministério, ele é um pastor, um homem de Deus, e Deus abriu uma porta, ele foi convidado por uma agência de viagem para levar pessoas para Israel. E ele, como já morou lá, fala hebraico, o seu pai é de descendência judaica, filho da irmã do meu pai, um homem querido, já esteve aqui algumas vezes, alguns de vocês o conhecem, o André. Ele saiu essa semana para levar um grupo para Israel. Só que escala Londres, depois Egito. Estavam no Egito quando a coisa aconteceu. Então eles estão no Egito agora. Basicamente o grupo são católicos e espíritas. E ainda hoje troquei uma mensagenzinha lá, mandei para ele assim, que Deus te use, assim que ele tem feito, para ensinar a palavra de Deus e levar essas pessoas para conhecer Jesus Cristo, o Messias do Senhor, né? E ele vai ter agora tempo, eles estão lá no Egito esperando, vão ter que cancelar a viagem para Israel para voltar, mas tem que esperar. Eles vão ter bastante tempo para sentar, abrir a Bíblia e contar do reino do Senhor. Deus trabalha, mas que Deus tenha misericórdia, que haja paz em Jerusalém, assim a Bíblia nos chama a orar. Mas Deus tem caminhos que às vezes são assustadoramente plano também dentro dos seus propósitos. Que Deus tenha misericórdia e conceda a graça, tá bom? Deus te abençoe, domingo abençoado com sua família. Se quiser estar com a gente à noite, será uma grande alegria para nós estarmos juntos. Deus te abençoe.